Mais uma vez, muito boa noite para você que está assistindo aí a gente, aí, esta live no Facebook. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado porque você está entrando aí, está se conectando aí conosco neste início de sábado, né? Porque para nós, adventistas do sétimo dia, porque a Bíblia assim ensina, já estamos nas horas sagradas do sábado. O sábado é uma bênção, tá certo? Que Deus deu para nós, com certeza, ok? Então, muito obrigado aí, porque você está conectado aí conosco, tá bom? Quero mandar um abraço aí para algumas pessoas que já estão conectadas com a gente. A Beth Gonzaga, tudo bem, Beth? Um abraço aí para o João Bosco. O Toshi também, grande Toshi, a paz do Senhor para você. Muito obrigado. Rafael, grande Rafael, um abraço para você e para Flávia também, um feliz sábado. O João Paulo aí do Campanário, grande irmão João Paulo, um abraço, boa noite para você e sua família, tá bom? A Neila também, direto de Pinheiros, querida Neila, um grande abraço. José Luiz Genuíno, feliz sábado. Simone França, Anderson Souza, grande Anderson, um abraço aí para a Dayana e também para suas meninas aí, para suas filhas, que a paz de Cristo também esteja com você, tá bom? E com vocês aí, com todos que estão aí conectados. Bom, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos, porque hoje a gente tem muita informação, e são informações que, olha, vão mexer com você, tá certo? Então vamos orar então. Pai maravilhoso, querido Deus, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela vida, pela graça, pela misericórdia, pela tua bondade. Abençoe, Senhor Deus, esta palestra. Abençoe a todos que irão ouvir agora, assistir agora, aqueles que vão assistir depois. Que o Senhor nos dê forças para que possamos fazer mudanças concretas em nossa vida. Dá-nos a tua paz, a tua bênção, a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos realizando esta palestra aqui em nome do Ministério da Saúde da Igreja Adventista Central de Diadema, tá ok? A nossa Igreja Central de Diadema está tendo aí muitas atividades dos ministérios, a ASA, Ministério da Saúde, Ministério da Família, Ministério da Mulher, sabe, os anciãos têm trabalhado bastante, desbravadores, aventureiros, escola sabatina, Ministério Infantil, enfim, Ministério Jovem, muitas atividades. Deus seja louvado por isso, tá ok? E estamos aqui em nome do Ministério da Saúde da Igreja, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então aqui a nossa palestra Saúde e Espiritualidade, parte 2. Eu só vou pedir agora que vocês mandem aí, por gentileza, se porventura vocês estão aí ouvindo direitinho, se vocês estão captando o som, isso é muito importante, tá ok? E eu vou compartilhar aqui agora uma tela, tá ok? Vou compartilhar aqui a tela e eu preciso saber se porventura vocês estão conseguindo ver a tela no modo cheio, tá ok? Se vocês estão vendo no modo cheio, tá bom? Então, mandem para a gente. Eu quero também mandar um abraço aqui também para grande Taggart, tudo bem? Vou até interromper a tela aqui um pouquinho. Meu amigo Taggart, tudo bem? Saudades de você, da sua família, um grande abraço, viu? Também para Flávia, do Rafael aí, muito obrigado pela sua presença. Cecília Santos também, irmã Cecília, um grande abraço. Valquíria, grande Valquíria, um feliz sábado, um abraço aí para o Álvaro, para a Laís, para a Thaís, para toda a família. Iraci Passos, aqui também Edinaran, tudo bem, Edinaran? Que bom que você está aí com a gente também, muito bom. Tem o João Jorge, que está conosco também. Muito obrigado aí pela presença também. Tantas pessoas aqui conosco. Que bacana, que legal. Muito obrigado aí, porque vocês... O João Jorge está assistindo de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço aí para todos vocês, tá ok? Muito bem, vamos lá. Vamos então começar aqui compartilhando a nossa tela aqui. Vamos lá. Então, meus queridos, vamos conversar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade, parte 2. Bom,
Apenas para a gente relembrar um pouquinho aqui o que a gente comentou na semana passada, tá ok? Na semana passada. Minha querida irmã Meire, tudo bem, irmã Meire? Um abraço para você, muito obrigado pelo abraço, pelo carinho de sempre. Bom, na semana passada, vamos lá. Na semana passada, nós falamos que nós estamos aí em meio a um grande conflito entre Deus e Satanás. E este grande conflito, ele se processa na nossa mente, no nosso cérebro, tá certo? E nós vimos como que Deus age e como que Satanás ele age também. Nós vimos, citando o livro de Efésios, no capítulo 6, você pode ler lá Efésios 6 depois. Deus, ele age nos dando poder, nos dando força e nos dando a sua armadura, ok? Que é o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Ok? Capacete da salvação. Interessante que o capacete é da salvação. Por quê? Porque com a nossa mente nós fazemos escolhas, tomamos decisões, ou para o bem ou para o mal. E é aqui na nossa mente que nós fazemos as escolhas para a salvação ou não. Então, neste grande conflito entre Deus e Satanás, nós precisamos desesperadamente da armadura de Deus todos os dias. Por quê? Porque Satanás, ele vem com astutas ciladas, armadilhas, para poder nos seduzir, enganar e nos controlar. A palavra, meus queridos, aqui é controle, ok? A grande pergunta é: quem está controlando hoje o seu coração e a sua mente? Quem está controlando o seu coração e a sua mente? Será que é Deus ou Satanás? Porque neste momento, os dois trabalham para ver quem terá o controle sobre a nossa mente. Porque com a nossa mente nós adoramos ao Senhor, com a nossa mente nós tomamos decisões, com a nossa mente servimos ao Senhor, ok? E Satanás, ele sabe muito bem disso. Satanás, ele sabe muito bem disso. Então, se ele puder ter o controle da nossa mente, ele vai ter tudo. Por isso que Deus também quer ter o controle da nossa mente. Esse é o grande conflito. A nossa mente é a sede do grande conflito. É o palco da guerra. Quem vai controlar o nosso coração? Então, nós vimos na semana passada que Satanás, ele procura de muitas maneiras controlar a nossa mente. Desviar a nossa mente daquilo que é o mais importante. Então, veja bem, as coisas deste mundo são importantes. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se alimentar, você tem que fazer projetos, está tudo certo. Mas Satanás, ele procura desviar, distrair a sua mente daquilo que é o principal. E o que é o principal? É o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial. Ele está fazendo a intercessão final. Nós estamos vivendo em tempos solenes, sagrados. Então, Satanás, ele faz de tudo para desviar a sua mente para as coisas deste mundo. Entendeu? Para controlar a nossa mente. Então, Satanás, ele não está nem aí se você vai para a igreja, mas se você está na igreja, mas o seu coração, a sua mente está sob o controle dele. Será que isso é possível? Claro que sim, com certeza. Então, a questão é o controle. Quem controla a nossa mente? Satanás ou é Deus? Nesta guerra, repito, contra Satanás, nós não temos chances nenhuma. Precisamos do poder, precisamos da armadura de Deus todos os dias, porque Satanás ele vem com armadilhas, com astutas ciladas para poder destruir você e a sua família e, é claro, a mim também, tá ok? Então vamos lá. Então a grande questão aqui é o controle, tá ok? Então, meus queridos, vamos lá. Continuando então aqui. Esse texto é muito importante. Eu me lembro que eu dei duas sugestões de livros para vocês na semana passada. Ciência do Bom Viver, A Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre Regime Alimentar. Esses dois livros são muito importantes porque falam muito da
conexão que existe entre o nosso físico e a nossa mente, entre o nosso estilo de vida e a nossa mente. Preste atenção nesse texto aqui. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Entende isso? Controle. E Satanás, ele faz isso das mais variadas formas. Das mais variadas formas. Mas aqui diz, a revelação de Deus, através de Ellen White, diz assim, o seu mais forte poder sobre o homem, para controlar o homem, exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Então, veja bem, Satanás, nesta guerra, ele tenta nos controlar, ele usa de variadas armas, variados enganos, mas o seu mais forte poder para controlar o ser humano, ele exerce através do apetite. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe. Percebe? Então, por isso, meus queridos, deixa eu até olhar aqui para vocês. Essa questão do estilo de vida é uma questão, eu sei que isso mexe com você e mexe também comigo, porque eu sou um ser humano igual a você, tá certo? Eu sou um ser humano igual a você. Eu também tenho minhas lutas, eu também tenho as minhas limitações, tá entendendo? Mas essa questão do comer e beber não é simplesmente de ter mais saúde física ou não, de viver mais ou menos. Claro que isso é importante. Mas essa questão do estilo de vida, do comer e beber, está intimamente relacionada com a nossa vida espiritual. Guarde bem isso. Vida espiritual. Porque nós adoramos a Deus com a nossa mente. E aquilo que afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente, ou para o bem ou para o mal. Por isso, dessa relação íntima entre saúde e espiritualidade, ok? Mas vamos lá. Vamos continuar, então, aqui o nosso compartilhamento de tela. Esse texto aqui, de Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 150, ele é muito importante, ok? Tá certo? Então, vamos lá. Repetindo o que nós vimos na semana passada. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Nós adoramos a Deus com a nossa mente, ok? Outra coisa, com a mente, livro Temperança, página 14, com a mente nós servimos ao Senhor. Tá entendendo isso? A importância da nossa mente, tá? Então, meus queridos, Satanás, ele parte para o ataque. Se nós pegarmos Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, lá diz, Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a mulher. A mulher é a igreja, o povo de Deus. E se nós estudarmos Apocalipse 12, ali fala da história do povo de Deus, da trajetória do povo de Deus até os últimos dias, até o remanescente, os últimos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente, o descendente da mulher. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás, ele faz guerra contra o povo de Deus. O objeto especial da fúria, da ira de Satanás, é o povo remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Satanás, ele parte para o ataque, porque ele quer destruir toda a humanidade, mas ele quer destruir especialmente o povo remanescente dos últimos dias antes da volta de Cristo. Então ele parte para o ataque, então ele usa armadilhas, ciladas, para poder destruir, para poder desviar as pessoas dos caminhos de Deus, do plano de Deus, certo? Então, Satanás, ele está em pleno ataque ao povo remanescente. Então tenha consciência disso, porque nós estamos vivendo justamente neste grande conflito, ok? Da importância, por isso da importância de nós estudarmos um pouco sobre esse assunto, tá certo? Analisarmos um pouco sobre essa questão, ok? Então vamos lá, continuando então aqui. Então ele faz esse ataque, tá bom? Um abraço aqui também
para Vanessa Rodrigues, Deus te abençoe, Vanessa. O Marco Deininger, boa noite também, muito obrigado. Aparecida Rodrigues também, muito obrigado. Neidinha, tudo bem, Neidinha? Um grande abraço para você, um feliz sábado. Irmã Etienne, um feliz sábado também. Irmã Claudete Siqueira, querida irmã Claudete, um grande abraço para você também. Grande Álvaro, um grande abraço para você, grande Álvaro. Sandra Campos, tudo bem? Um grande abraço para você, irmã Sandra, para o Paulo também aí. A Miriam, tudo bem, tia Miriam? Um abraço no Rai, no Gustavo, no Heitorzinho. Feliz sábado também para vocês. Obrigado aí, tá bom? Então vamos lá. Então, meus queridos, é isso. Apocalipse 12. O dragão está irado contra o remanescente. 12:17, Apocalipse, tá ok? Então, quais são as armas do dragão? Se ele está partindo para o ataque, quais são as armas que o dragão usa? Sabe, meus queridos, essas armas aqui, deixa eu até mudar aqui um pouquinho. Essas armas aqui que nós vamos mostrar, elas estão relatadas, explicitadas no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. É incrível como que Deus revela para nós as armas do dragão, ok? Quais seriam essas armas? Olha só, irregularidade no comer, ok? Não ter horários específicos para comer, gosto pelo excesso de açúcar. Nós vamos comentar depois um pouquinho sobre algumas dessas armas aqui, ok? Gosto pelos refinados, ou seja, o gosto pelo fast food, né? Aquilo que é refinado, enlatado e não mais o natural, ok? É uma das armas do dragão. Terceira refeição abundante, ou seja, a janta, quando você come demais à noite. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Líquido às refeições. Líquido, quando você toma água junto com as refeições, o suco, o refrigerante, trava todo o sistema digestório, cansa o seu cérebro. Lembrando que com a mente nós adoramos o Senhor. Frituras, estimulantes, comer em demasia. Não adianta a gente fazer um belo prato vegetariano, um prato perfeito e tal, e comer 3 vezes. Está comendo demais, faz mal, é intemperança. Também a questão de condimentos, alguns condimentos, a questão da carne, o uso de alimento carne também. Eu sei que esse é um tema que pega, eu sei que é um tema delicado, mas eu tenho que falar sobre isso com vocês. Má combinação de alimentos, vida sedentária, olha, caminhada, exercício, tem que fazer, falta de repouso, falta de sono, tá certo? Também é um problema sério para a mente, é, falta de respiração, ar puro, as músicas que nós temos escutado, será que tem te aproximado de Deus ou te afastado de Deus? E também programas de televisão, internet, seriados, e assim vai, que influenciam a nossa mente ou para o bem ou para o mal. O dragão tem usado muito isso, ok? O dragão tem usado muito isso daí, certo? Para as nossas crianças também, ok? Bom, apenas para a sua informação, é interessante esse apenas essa informação, mais ou menos em 2011, em abril de 2011, a revista Newsweek, que é uma revista secular, de muita propagação nos Estados Unidos, é como se fosse a revista Veja aqui, só que duplique, triplique a importância desta revista Newsweek lá nos Estados Unidos. Então, eles fizeram uma pesquisa, um estudo de alguns hábitos que as pessoas teriam de ter para viverem mais, ok? Lembrando que é uma revista secular, não tem nada a ver com religião, tá certo? Não tem nada a ver com religião. Então eles fizeram essa pesquisa, tá certo? Como, se você deseja viver mais e com mais qualidade de vida, o que que você tem que fazer? Olha só que interessante. Então, foi feita essa pesquisa científica
E aqui está o que prolonga os seus dias. Você viver mais e melhor. Olha só que interessante. Então, aqui está a revista Newsweek. Aqui estão todos, né? Tudo que tem que ser feito para você viver mais e melhor. Mas olha só que interessante. Bacana isso daqui. Tá prestando atenção? Olha só. Olha só que interessante o que você vai ver aqui agora. O que ela apresentou. Primeiro, se você, segundo essa pesquisa científica que foi feita e publicada pelo Newsweek, se você quiser viver mais, tem que ser mulher. Já começa por aí. Ou seja, nós homens estamos já em desvantagem. Em desvantagem. Por quê? Porque as mulheres, elas se cuidam mais. Elas são mais preocupadas, de maneira geral, com a sua saúde. Ok? E sabe qual é o segundo item que a pesquisa mostra, que foi publicado pela Newsweek? Se você quiser viver mais e melhor, lembrando que não é uma revista religiosa, ok? Sabe o que você tem que fazer? Olha só, você seja um adventista do sétimo dia. É isso mesmo. Seja um adventista do sétimo dia. Você tem a probabilidade de viver mais e melhor. Que coisa impressionante! Mas sabe por que isso é bom? Porque a Bíblia nos orienta a ter mais saúde. E nós temos uma mensagem de saúde maravilhosa dada por Deus através de Ellen White. Então a gente tem que aproveitar. Ele fala questão de não beber refrigerante, alimentos processados, tem que fazer exercício com moderação, mas tem que fazer exercícios regularmente e assim vai. Queridos, olha só que interessante. A ligação que existe entre a mente e o corpo e a mente. Então, olha só que importante isso daqui, meus queridos. Olha só. O lascivo apetite, eu me lembro que na semana passada eu li alguns textos que falavam da relação entre o corpo e a mente. O corpo afeta a nossa mente, que consequentemente afeta a nossa espiritualidade. Mas eu trouxe aqui alguns outros textos, tá bom? Olha só, e depois eu vou trazer algumas partes práticas aqui, do dia a dia. Então fica conectado aí com a gente, compartilhe agora aí essa live com seus amigos aí do Facebook, preste atenção. Isso poderá mudar a sua vida para melhor. Olha só, Ellen White, ela diz assim, o lascivo o lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Então, o que acontece? Vamos lá, bem rapidinho aqui. O que acontece? Muito simples. Muitas vezes, eu não estou dormindo direito, não estou descansando, fico tomando refrigerante. Veja bem, não estou criticando, tá bom? Por favor. Todas as coisas que eu falar aqui é com muito respeito, tá certo? Porque quem está falando com vocês também não é perfeito, não. Eu procuro estar no caminho, eu e a Ellie. Mas também temos as nossas tentações, as nossas limitações, tá? Então, tudo que eu falar aqui não é no espírito de crítica, tá ok? Então, vamos lá. Então, se a gente não dorme direito, se a gente tem uma vida sedentária, se a gente toma refrigerante, se a gente come muita fritura, excesso de açúcar. Então, essas coisas assim, o que acontece? Eu prejudico o meu corpo e, consequentemente, a minha mente ela fica obscurecida, ela fica travada, ela fica anuviada. Então, quando você vai ler a palavra de Deus, quando você vai estudar a palavra de Deus, você não vai conseguir mergulhar naquilo que realmente Deus quer falar com você. Porque a tua mente está embotada, está anuviada, está com problema. Você não consegue compreender as claras verdades da palavra de Deus, a profundidade e a beleza da palavra de Deus. Então você vai, durante ao culto, no sábado de manhã, por exemplo, você está lá na igreja, durante a semana você teve um estilo de vida que não foi bom no comer, no beber, no dormir,
no sedentarismo. Então, sábado de manhã, a pregação da palavra vem, você escuta, mas você não consegue assimilar como poderia, porque a sua mente está o quê? Embotada. Deu para entender isso daqui? Perceba, perceba. É uma questão espiritual. Estamos falando aqui de adoração. Adoração. E o que Satanás quer é o seguinte, ele não se importa se você está lá na igreja ou não, desde que sua mente esteja o quê? Embotada. A sua mente esteja distraída. O Espírito Santo não consegue falar com você como gostaria. Está percebendo isso? Tá ok? Então vamos lá. Vamos continuar então. Isso a gente frisou bastante na semana passada, e isso vai ser muito importante você ter esse conceito de novo, tá ok? Então vamos lá, olha. A saúde do corpo, deve ser considerada como essencial. Essencial para quê? Presta atenção aqui agora. Para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. Tem gente que vive irritado, impaciente, porque come demais açúcar, porque não dorme de noite direito, vai dormir super tarde, acorda super cedo, o cérebro não descansou, percebe? Então, para que possamos crescer na graça, na compreensão da graça de Deus, experimentar a graça do Senhor, temos que considerar assim a saúde do corpo. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral íntegro será prejudicada. Olha isso daqui. O cérebro, onde nós adoramos a Deus, e os nervos relacionam-se com o estômago. Escuta, quem está falando isso daqui não é uma médica, não é uma fisiologista, não é uma nutricionista. Isso ela falou no final do século XIX. Foi revelação de Deus, tá certo? Para nós. Olha só, isso todo mundo sabe. Essa relação que existe entre o cérebro e o estômago. Mas isso foi falado no século XIX. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e num agir impróprios também. Ou seja, imagine isso. Pensa nisso, por exemplo, numa comissão de igreja. Imagine isso dentro da família, num relacionamento entre marido e mulher. Pensar e agir impróprios. Porque muitas vezes o estilo de vida não está sendo saudável. Percebe isso? Como que isso afeta os nossos relacionamentos? Como isso afeta a nossa espiritualidade? A nossa comunhão com Deus? Ok? Olha só. Preste atenção aqui, meus queridos. Por favor. Por favor. Olha só. Tudo o que diminui, olha só, tudo o que diminui a força física enfraquece aonde? A mente. E a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Escuta aqui. Olha só, ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Meus queridos, então vamos lá. Se nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, e muitas vezes nós, através dos nossos hábitos que não são bons, enfraquecemos o nosso físico e enfraquecemos a nossa mente, e a gente não consegue discernir entre o certo e o errado, como que nós vamos vencer esta guerra com Cristo? Como? Não tem jeito. Estamos em grande desvantagem. E nós não, e você muitas vezes sabe o que é certo, a gente sabe o que é certo, mas a gente não tem força de vontade para executar aquilo que é certo. E aí? Percebe, então? Então, meus queridos, olha só, estamos falando aqui de coisa muito séria. Eu queria que você refletisse, pensasse sobre isso daí, tá ok? Mas vamos lá, porque eu tenho muita informação ainda para você nesta noite. Vamos lá. Então, eu quero trazer aqui agora alguns exemplos, tá?
de algumas armas do dragão que ele utiliza na nossa vida. Está preparado? Você está preparada? Posso aqui mostrar agora para você? Então, olha só. Talvez aqui agora, talvez aqui agora algumas pessoas vão até desconectar de mim aqui, da live. Porque isso vai mexer com você. Mas tudo que eu falar aqui agora, deixa eu olhar bem pertinho agora de você, olha. Tudo que eu falar aqui agora, eu queria que você lesse e ouvisse com o coração aberto, com a mente aberta. Porque, repito, não, nunca com a intenção de machucar, de ofender, nada disso. Porque eu sei as lutas, tá certo? Que muitas vezes você está passando nesta área da alimentação. Eu te conheço também. Eu já passei por muitas lutas. Com a graça de Deus, venci muitas delas. Mas eu ainda tenho lutas. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, criticar, porque eu também sou um ser humano igual a você. Tá certo? Mas eu queria que você ouvisse e lesse com a mente aberta. E que tudo isso daqui que a gente vai ler agora sirva de estímulo, ok? Para você pensar, ok? Para você pensar, para você para você agir de acordo, tá certo? Com aquilo que Deus quer para a sua vida, porque isso, meus queridos, é o mais importante, ok? Tá certo? Então vamos lá. Então, deixa eu aqui voltar aqui e compartilhar a tela com você. Posso continuar então? Olha só, conto com a tua presença e com a gente, tá ok? Muito bem, vamos lá. Então, vamos continuar então aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a terceira refeição abundante. Por que que é uma arma do dragão contra o nosso cérebro, contra a nossa espiritualidade? Vamos lá. No livro Educação, página 205, ele diz assim: sendo mais tarde, o alimento não é digerido antes da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado. Cansam-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição matutina. O organismo todo não se restaura e nem estará preparado para os deveres do dia. Então, deixa eu explicar isso daqui para você. O que que acontece? Muito bem. Quando a gente come muito tarde e come bastante, o que que acontece? Você vai dormir. Só que o seu sistema digestório, ele não fez o trabalho todo. Porque na medida em que você vai comendo, o seu sistema digestório começa a trabalhar para processar os alimentos, para fazer a digestão, ok? Então, o que que acontece? Você come de noite, come bastante e você vai dormir. Durante a noite, o seu cérebro e o seu sistema digestório não descansam, porque eles os dois estão trabalhando para que a digestão possa ser feita. E ela é feita de uma forma muito mais lenta, muito mais gradual. Quando a gente come de manhã e come bem, deveríamos comer bem de manhã. Não é aquela pãozinho na chapinha, um negócio. Não. Deveríamos comer frutas, cereais, deveríamos comer, sabe, aveia, banana, mel, entendeu? Pão integral. Devemos comer bem de manhã, tá certo? Por quê? Porque você precisa de energia e o sistema digestório ele trabalha muito mais rápido durante o dia. Agora, à noite, não, ele trabalha de forma mais lenta. Então, o que que acontece? Você vai dormir, o sistema digestório continua trabalhando, o seu cérebro também está continuando a trabalhar durante a noite, ele não descansa, vamos dizer assim. Então, o seu cérebro fica cansado, os seus nervos ficam cansados. Quando você acorda, você está cansado, você está cansada, porque o seu sistema digestório trabalhou a noite toda, o seu cérebro não descansou, tá certo? E aí, por isso que você não tem fome de manhã, porque o teu sistema digestório acabou de fazer a digestão. Você está sem fome, entendeu? Então você come alguma coisinha, quando come,
tá certo? Aí você come bem no almoço e, de novo, come super bem na janta. Estudos que foram feitos mostram que quando nós comemos bem de manhã, à noite, nós teremos a probabilidade de ter menos fome. Olha só. Então, a dica que eu te dou é a seguinte: coma mais cedo à noite. Mais cedo que você puder. Quem sabe 6h30, 7 horas, 7h30. E uma alimentação mais leve. Uma alimentação mais leve. Para que quando você for dormir, você esteja já com a digestão feita, com o estômago leve e o seu cérebro vai descansar. Percebe? Percebe? Então aí o que que acontece? Quando você acorda de manhã, seu cérebro já está cansado, aí você vai pegar a Bíblia, você não consegue ler a Bíblia direito, você não consegue captar nada, percebe? Afeta a sua espiritualidade. Tudo bem? É uma das armas do dragão. Terceira refeição abundante. Ok? Cuidado, tá certo com isso? Vamos lá. Estimulantes são outras armas do dragão, tá ok? Agora o bicho vai pegar. E eu vou falar agora essas coisas com muito carinho para você. O que são considerados alguns estimulantes? Bom, o que são estimulantes? São, na realidade, esses estimulantes aqui são estimulantes antinaturais. Eles estimulam o seu cérebro, tá certo? Para uma atividade indevida. Entendeu? Estimulam o seu cérebro para uma atividade indevida, antinatural. E depois que o efeito no cérebro passa, você vai precisar de mais. Então, causa dependência, ok? Então, alguns estimulantes que não fazem bem para a saúde, para o físico e para a mente. Guaraná. É isso mesmo. Cafeína. E carne. Também, alimento cárneo. É considerado também um estimulante. O que que faz um estimulante na nossa vida? Presta atenção aí agora. Presta atenção. O que que faz um estimulante? A influência imediata desses estimulantes é despertar no cérebro uma indevida atividade, ou seja, a pessoa fica mais elétrica, mais ativada, mais ligada, indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. O efeito posterior desses estimulantes é a prostração, a pessoa fica prostrada, não somente mental e física, mas moral. A pessoa fica sem força moral. Vemos em resultado, olha só isso daqui, homens e mulheres nervosos, de juízo imponderado e mente o quê? Desequilibrada. Opa, mente desequilibrada, menos força moral. Estamos num grande conflito entre Jesus e Satanás. Precisamos ter uma mente equilibrada. Precisamos ter uma força moral grande com a ajuda de Deus. Percebe? Mas os estimulantes fazem com que tenhamos uma mente desequilibrada, ficamos mais nervosos, irritados. E diz mais, conselho sobre regime alimentar. Essas pessoas manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir os seus próprios defeitos. Vê as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir os seus próprios defeitos. Deixa eu interromper aqui agora, que eu tenho que falar uma coisa séria com vocês aqui. Tá me ouvindo? Posso falar? Então vamos lá. Estimulantes. Meus queridos, eu citei ali o Guaraná. O Guaraná, o fruto Guaraná, ele tem 3 vezes mais concentração de cafeína, que é um estimulante, é uma droga, do que o próprio fruto café.
Ah, então eu posso tomar café? Não, porque café também tem cafeína. Faz mal para o seu físico e faz mal para a sua mente. Então, tem gente que fala assim, ah, eu não tomo Coca-Cola e bate no peito, não tomo Coca-Cola, mas sim tope de Guaraná. Está ingerindo cafeína do mesmo jeito, sem contar o excesso de açúcar, sem contar os produtos químicos, enfim, que destroem o sistema imunológico do nosso corpo. Está entendendo? Então, alguns refrigerantes têm cafeína, sim. Coca-Cola, Guaraná, e assim vai. Ok? Agora, também o café. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre o café, meus queridos. Eu não tenho esse texto aqui, mas eu vou falar uma coisa aqui que para alguns pode parecer radical e tal, mas eu vou falar com muito carinho. Queridos, se nós partirmos do pressuposto de que nós somos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que aquilo que afeta meu corpo, afeta a minha mente, anuvia a minha mente, desequilibra a minha mente, certo? No caso aqui, os estimulantes. Me torna uma pessoa mais nervosa, irritada, desequilibrada, juízo imponderado. Se eu tomo esses estimulantes de forma consciente, por causa do meu paladar, meus queridos, você concorda comigo que eu estou pecando contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo? Eu estou pecando. Eu estou cometendo pecado. Sabe, meus queridos, Guaraná, o café, alguns chás por aí, chá mate, chá preto, chá branco, chá verde, contém excessos de cafeína. Por exemplo, tem essas bebidas energéticas, chamadas energéticas, que na realidade não tem energia nenhuma. Na realidade, são super estimulantes, porque tem altas doses de cafeína, sabe? Aquela que te dá asas. Altas doses de cafeína para você estar ligado, 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 ligado. Percebe? Você está fazendo um mal tremendo para o seu cérebro. Porque cafeína é uma droga que vicia. Tem pessoas que, quando deixam de tomar café, têm dor de cabeça, ficam irritadas, querem subir pelas paredes. Por quê? Porque é a síndrome da abstinência. Mas se a pessoa perseverar, tomar água, bastante água, perseverar, 2, 3, 4 dias depois, acabaram as dores de cabeça. A pessoa está livre. Então, um apelo que eu faço para você, livre-se do café. Porque tomar café é pecado. Tomar guaraná é pecado. Tomar esses chás aí, branco, preto, chamate, é pecado. Por quê? Porque você está cometendo um atentado contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. E isso prejudica a sua mente, prejudica a sua adoração, a sua conexão com Deus. Ah, pastor, que frase radical. Aí fica sob seu critério, tá certo? Mas nós estamos falando aqui, meus queridos, de adoração. Estamos falando aqui de relação entre saúde física, mental e espiritual. Agora está nas suas mãos, tá ok? Mas vamos lá, vamos continuar então aqui, conversando um pouquinho, tá ok? Sobre esse tema tão importante. Estou falando aqui das armas do dragão, tá ok? Estamos falando aqui das armas do dragão. Voltando aqui, compartilhando aqui a tela. Então, veja bem, os estimulantes, meus queridos, isso aqui é tão sério. Não sei se você percebeu, o estimulante faz com que você olhe para os defeitos dos outros como lentes de aumento. Às vezes a pessoa cometeu um pecadinho desse tamanho, você já enxerga um pecado gigantesco. O estimulante faz isso. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue enxergar os seus próprios defeitos. O estimulante faz isso. Arma do dragão. E aí? O que você vai decidir? Mas o alimento carne. Bom, queridos, deixa eu falar que existem vários textos que eu poderia citar aqui, alimentação carne.
mas eu vou citar apenas uma só. Pelo uso de alimentos carnos, a natureza animal ela é fortalecida e enfraquecida a espiritual. Enfraquecida a espiritual. Deixa eu falar uma coisa aqui. Queridos, eu não gosto, eu acho errado. Eu já assisti sermões, eu já assisti muitas palestras pela internet de pessoas que atacam a carne, o uso do alimento carne, e muitas vezes atacam quem come carne. Isso é errado, não deve ser feito. Sabe por quê? Eu sei, Jorge, eu sei o quanto é difícil deixar de comer carne. Eu sou vegetariano vai fazer 10 anos. E vocês não imaginam a luta que foi para mim deixar de comer carne. É uma luta, tá certo? Eu sei que muitas vezes as pessoas tentam e não conseguem, vão e voltam. É uma luta. As pessoas não podem ser criticadas, as pessoas têm que ser amadas, tá certo? Porque Deus as ama, tá certo? Carne não é um ponto de salvação, eu não creio nisso, ok? Mas eu tenho que entender o seguinte, que a revelação de Deus nos mostra que quando eu opto pelo uso regular da carne como alimento, a minha natureza espiritual ela é enfraquecida e a natureza animal é fortalecida. O que seria a natureza animal? Como é que um animal ele age? Um animal, um gato, um cachorro, um leão, uma zebra, como é que eles agem? Eles agem por instinto. Muitas vezes, ao invés de nós usarmos a sabedoria, o discernimento, a inteligência, pelo uso desses estimulantes, inclusive a alimentação cárnea, nós vamos agir mais por instinto. Falar antes de pensar, ferir as pessoas, magoar as pessoas. Está entendendo? Então a natureza animal ela é fortalecida e enfraquecida espiritual. Mas eu não estou dizendo aqui, olha, pastor, mas é muito difícil para mim. Eu sei que é difícil, eu sei. Então, procure diminuir aos poucos o consumo da carne. Substitua o consumo da carne por feijões que também tem proteína, por castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, tem proteína que o corpo precisa, certo? Não é deixar de comer carne e não substituir. Não, não é isso. Tem que substituir, certo? Porque o teu corpo precisa de proteína, apesar que a proteína da carne é de segunda categoria, né? Mas assim, não deixa de ser uma proteína, mas vá tomando aos pouquinhos essas decisões, vá fazendo isso, ok? Para que você tenha uma espiritualidade mais forte, tá bom? Pensa nisso daí, ok? Continuando então aqui, vamos lá. Então, é para você fazer escolhas, é para você, com certeza, tomar decisões, tá ok? Muito bem, a irmã Elienay está com a gente aqui, direto da Bahia. Querida irmã Elienay, um grande abraço. A irmã Marinalva também está aqui com a gente. Que bom que vocês estão aí conosco, tá ok? Olha só, todo o dinheiro gasto em chá, café e alimentos carnes é mais que desperdiçado, pois essas coisas impedem o melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. Ok? Tá certo? Podemos continuar? Condimentos. É uma outra arma do dragão. Olha só, a gente já está indo aí para mais 10 minutinhos, a gente termina. Condimentos. Olha só, alguns condimentos. Vinagre, excesso de sal, ketchup, mostarda, né? Que tem aí nos lugares que vendem lanches, hambúrgueres, assim por diante. Ok? Vinagre, meus queridos, causa fermentação no estômago. E causou fermentação no estômago,
faz com que o meu cérebro fique anuviado, embotado, excesso de sal e outras coisas mais, tá ok? Olha só que interessante esses tipos de condimentos que não são bons. O sangue se torna febril. Olha só. Lembrando que o sangue ele circula por todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, viu? Então, nosso sangue tem que ser bom. O nosso sangue tem que ser alcalinizado, não acidificado. Então, olha só, o sangue se torna febril, despertam-se as propensões sensuais, ao passo que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e tornam-se servas das paixões inferiores. Perceba, o que eu quero mostrar para vocês nesta noite sempre é a relação do nosso estilo de vida com a nossa mente e espiritualidade. Olha só, as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas com o uso de condimentos, ok? Excesso de açúcar. Não é o açúcar, é o excesso de açúcar, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Excesso de açúcar faz mal. Qual açúcar? Qual açúcar que você acha que faz mal? A pergunta rápida e correta, a resposta rápida e correta é essa. O açúcar refinado, o açúcar branco. É isso aí. Açúcar refinado não deveria ser usado por nós. Não. Em receitas, em bolos, não deveria ser usado. Porque não tem nada de bom. Ok? É uma caloria vazia. Certo? Não tem nada de bom. Ok? Mas, que excesso de açúcar não deve ser usado também? Qualquer tipo de açúcar em seu excesso. Inclusive, por exemplo, qual é um tipo de açúcar que faz bem para a saúde, que é saudável, que eu uso? Mel. O mel faz muito bem. Pode ser usado, claro. Mas o excesso de mel faz mal. Um outro açúcar que também você pode usar é o açúcar mascavo, ok? O açúcar demerara é menos pior, tá certo? Do que o açúcar refinado. Pode ser usado demerara com parcimônia, com muito equilíbrio. Açúcar mascavo também, ok? Mas eu quero dizer o seguinte, que o excesso de açúcar não faz bem para o cérebro. Quer ver só o texto que eu vou mostrar para você? Olha só. Então, o excesso de açúcar pode se tornar uma arma do dragão. Olha só. Açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação. E isso faz o que com o cérebro? O quê? Obscurece o cérebro. Obscurece o cérebro. O cérebro fica obscurecido e ocasiona, ainda por cima, mau humor. E segundo a luz que me foi dada, isso é Ellen White dizendo, e segundo a luz que me foi dada, quem deu essa luz para ela? Foi Deus. O açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, não como carne. Tem gente que se sente superior, né? Que não come carne, né? Tem gente que se sente mais santo, né? Do que o outro. Não como carne, não tomo isso, não tomo aquilo. Mas, muitas vezes, usa excesso de açúcar. O que adianta? O excesso de açúcar é tão prejudicial quanto o uso da carne. Ok? Então, veja bem, excesso de açúcar não é bom para o estômago. Fermenta o estômago, obscurece o cérebro. É só você lembrar daquele almoção maravilhoso no dia de sábado, tá certo? Inclusive, falando de almoço no dia de sábado, você sabia? É claro, a gente prepara os melhores pratos no dia de sábado, né? Mas você sabia que aos sábados deveríamos fazer pratos mais simples, menos complicados, para que o nosso estômago não pese e a nossa mente também não pese? Sabia disso? Mas você tem aquele almoço no sábado, aquele almoço maravilhoso e tal, e depois você vai lá como sobremesa e come aquele pudim de leite condensado, maravilhoso, aquela mousse de chocolate. O que acontece? Logo em seguida, minutos depois, o que acontece? Você fica com sono. Não dá sono? Você fica com sono. Por quê? Fermentou aqui,
obscureceu aqui. Você já sentiu isso? Eu também. Percebe? Então, cuidado com excesso de açúcar, porque pode ser uma arma do dragão contra o seu cérebro, contra a sua adoração, contra a sua espiritualidade. Ok? Então, vamos lá. Continuando então aqui, já estou chegando já no final. Ok? Estamos aqui falando de algumas armas do dragão nesta guerra entre Cristo e Satanás. E o desejo do dragão é controlar a nossa mente. Então, meus queridos, olha só. O livro Conselhos sobre o Regime Alimentar diz assim, que cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. E ele escolheu isso onde? Quando? Lá no Jardim do Éden. Qual é o regime dietético escolhido pelo nosso Criador? Veja bem, Deus conhece a nossa constituição física. Ele sabe quem somos. Ele sabe o que é melhor para nós. Cereais, frutas, nozes. E quando aqui fala nozes, está falando de castanhas, está falando de amendoim, percebe? Verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Ok? E olha só, esse regime dietético escolhido pelo Criador, frutas, nozes, verduras, cereais, proporcionam uma força, uma resistência e vigor o quê? Vigor intelectual. Ó, revigora a nossa mente, dá força para a mente, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. E aí? O que a gente vai escolher? Tá certo? Está na nossa mão agora. O que você vai escolher? Sabe, eu sei que uma coisa muito difícil, que é a questão do paladar. Eu sei, é difícil, a gente luta contra o nosso paladar. Muitas vezes a gente sabe que é certo, mas a gente não tem força. Tome decisões, faça escolhas. Eu quero terminar com um texto, ok? Aí você pode perguntar, tá bom, e agora? Depois disso tudo que a gente ouviu, que a gente leu, e agora? Isso, queridos, porque eu ainda não li muitas coisas, tem muitos outros textos, informações, comprovações científicas, é maravilhoso. Mas e agora? O que eu devo fazer? Aí você pergunta, né? Poxa vida, será que eu ainda consigo mudar algumas coisas? Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Se eu fosse você, eu oraria a Deus, Senhor, me ajuda, muda o meu paladar. Você que é mãe, por amor a você e a seus filhos, mude aí a alimentação da sua família. Você que é pai, ajude, mude também, por amor a vocês, pais, e por amor aos seus filhos, para que vocês possam ter mais saúde física, ter mais disposição, ter uma mente mais forte, mas para que vocês possam adorar a Deus, para que vocês possam ouvir melhor a voz do Espírito Santo. O último texto que eu quero mostrar para vocês. E agora? Será que tem uma saída para a gente? Sim. Olha só esse texto que eu vou mostrar para vocês e eu termino com ele. Olha só. Atos dos Apóstolos, página 532. Atos dos Apóstolos, página 532, diz assim. Preste atenção. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. É dia e noite, noite e dia. Essa obra de transformação que Deus faz na nossa vida, da impiedade para a santidade, é uma obra contínua. É uma transformação que vai durar a vida inteira. Dia a dia, Deus, ele opera, ok? Deus, ele opera para a santificação do homem, ou seja, Deus, ele quer santificar o ser humano, né? Santificar o ser humano. Deus opera para santificar o homem. E o homem deve cooperar com Deus nesse processo de santificação. Nós devemos cooperar com Deus, desenvolvendo perseverantes esforços, ok? Perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Então, veja bem, a obra de santificação é de Deus. Deus é que santifica o ser humano. O poder vem de Deus.
Mas eu devo cooperar com Deus cultivando hábitos corretos. Essa escolha é minha. Eu que tenho que escolher isso. Então, deve acrescentar graça a graça. E assim procedendo num plano de adição, ou seja, o homem, ele procede num plano de adição. Deus opera por ele, pelo homem, num plano de multiplicação. O homem trabalha num plano de adição e Deus opera num plano de multiplicação. O que seria isso daqui? Vamos lá. Queridos, é muito simples. Quem santifica o ser humano é Deus. O poder vem de Deus. A graça vem de Deus. Por isso que eu preciso da armadura de Deus todos os dias. Mas eu tenho que cooperar com Deus. Em que sentido? Escolhendo hábitos corretos. Eu tenho que me colocar numa condição em que Deus possa atuar na minha vida. Essa decisão é minha. Essa escolha é minha, todos os dias. Então, eu atuo num plano de adição e Deus ele vem num plano de multiplicação. Como assim? Vamos supor, eu escolho, eu decido cortar refrigerantes e agora eu decido tomar água, bastante água todos os dias. É a vontade de Deus isso para nós. Eu estou cooperando com Deus, ok? Aí, 2, 3 dias depois, eu tomo uma outra decisão. Bom, agora eu vou caminhar, vou fazer exercício. Vou caminhar 3, 4 vezes por semana durante 45 minutos a 1 hora por vez. Vou caminhar. Você está adicionando um hábito correto. Tomar bastante água, mais um hábito correto. Caminhada, exercício. Deus vem sobre você e multiplica a santificação na sua vida. Mas aí você adiciona mais um hábito correto. Bom, a partir de agora, eu vou comer agora mais verduras. Eu vou comer mais frutas agora. De manhã, à noite, vou comer mais frutas, mais verduras. Eu vou optar por uma alimentação um pouco mais natural. Você está adicionando mais um hábito correto. Água, caminhada, mais frutas e verduras. Deus ele vem sobre você e dá o poder, santificação. Percebe? Porque você está tomando decisões em que você está proporcionando que Deus ele haja com mais poder sobre a sua mente. Está entendendo isso? Está entendendo? É isso. Aí você adiciona mais um hábito correto. Não, a partir de agora eu vou cortar o uso da cafeína. Vou cortar, não vou mais tomar café, guaraná, refrigerante, essas coisas tal. Vou cortar. Você está adicionando mais o hábito correto e Deus vem sobre você e multiplica o poder dele. Percebe? É assim que funciona. Portanto, meus queridos, minhas queridas, o que eu quis dizer para vocês nesta noite, eu poderia dizer muitas outras coisas, mas o meu tempo já acabou, eu não quero me estender mais, temos que descansar. Amanhã é sábado, tem igreja, tem atividades, enfim. Mas assim, foi muito bom estar aqui com vocês. A minha intenção, como eu já disse, não foi de maneira nenhuma criticar, ofender, não. Mas foi provocar. Provocar a uma reflexão. Provocar a uma atitude. Para o seu bem. Para o bem da sua família. Lembre-se sempre. Neste grande conflito entre o bem e o mal, a guerra acontece aqui na nossa mente. E eu preciso fazer escolhas corretas ao lado de Deus. Para poder ser vencedor nessa batalha, nessa guerra. Deus vai te dar o poder. Deus vai te dar força para que você faça as mudanças necessárias. Que Deus te ajude. A mensagem de saúde não é uma mensagem de salvação. A mensagem de saúde que nós temos. Mas é uma mensagem que nos auxilia, juntamente com o estudo da Bíblia, a oração, o ir à igreja, a comunhão, a entrega, a fidelidade. A mensagem de saúde nos auxilia no processo de santificação. Eu acredito que se você entender isso, como eu entendi um dia,
você vai fazer mudanças na sua vida, e mudanças para melhor. Um grande abraço, muito obrigado porque você esteve conectado, conectada aí com a gente. Um grande abraço para você